Olá, pessoas! Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Tô morrendo de saudade de mim? Porque eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Vocês sabem que eu sou dramática, aquele tipo de coisa, né? Mas vamos lá, vamos começar, ok? O parnasianismo, ele tem início em 1882, com a publicação do livro Fanfarras, e tem o seu final em 1883. Nossa, 1883? Eu tô certa? 1893, gente, tô ficando louca. 1893, com a publicação do livro Broquéis, do Cruz e Souza, tá? Então, assim, ele tem um curto período de tempo de vigência, mas ele trouxe transformações significativas para a literatura brasileira, principalmente porque os autores parnasianos, eles acreditavam que a literatura, ela não deveria ser contaminada pelos sentimentos. A arte deveria ser produzida por ser arte. Vocês estão entendendo? A arte, ela tinha que ser algo para ser adorado e não algo para ser sentido. Os autores parnasianos, muito inspirados em um movimento francês, ok? Chamado parnasianismo também, tá? Que surgiu com a publicação de um jornal chamado Le Parnasse Contemporain, sei lá, não sei falar francês. Os franceses pregavam que a arte, de forma geral, ela não deveria ser para o povo. A arte, ela deveria ser para a academia. Então, assim, somente quem fosse letrado, uma pessoa que tivesse a formação correta, saberia interpretar a arte. Então, para os parnasianos, aquele tipo de arte feita pelos românticos, feita pelos realistas, não era uma arte verdadeira, porque era uma arte inundada de sentimentos. E eles acreditavam que a arte, ela deveria ser pura. Então ela deveria ter uma pureza estética, ela deveria ter uma pureza, uma linguagem rebuscada, e ela não deveria ser contaminada pelos sentimentos. Então a arte deveria ser feita pela arte. Aqui no Brasil, nós tivemos 3 grandes autores parnasianos, assim, grandes. O maior deles, sem dúvida, é Olavo Bilac. Mas a gente pode chamar a atenção para os outros 2, o Raimundo Correia e o Alberto de Oliveira. Esses 3, eles são considerados até hoje a tríade parnasiana, ou seja, os reis do parnasianismo. Vocês entenderam? Então esses 3 e outros autores, eles acreditavam que a poesia, no caso, que era a expressão máxima da arte, ela deveria ser produzida por meio do esforço, por meio do trabalho duro e não por meio do sentimento. Quanto mais você trabalhasse, limasse, quanto mais você se empenhasse na produção do seu poema, melhor ele seria. E quanto menos sentimento você colocasse, melhor seria também. Tanto é que o Olavo Bilac, ele escreveu um poema que chama A um Poeta, em que ele fala sobre isso. Ele fala que a verdadeira poesia, né, a verdadeira literatura, ela só é feita no claustro, né, no claustro beneditino, ou seja, na reclusão. Ele até fala no turbilhão infértil, longe do turbilhão infértil da rua. Então, assim, quanto mais longe estivermos da confusão do povo, do sentimento, melhor vai ser a nossa arte. E que a literatura, né, a produção literária, ó a Capitu conversando com vocês, que a produção literária, ela deve vir do trabalho árduo. Então ele até fala assim que o bom poema é aquele que é igual a um templo grego, que quando a gente olha o templo, a gente acha maravilhoso e a gente não tem noção do trabalho que deu para construir. Vocês entenderam? Então, assim, foi extremamente trabalhoso escrever aquele poema, mas quando a gente lê, nós não percebemos que foi trabalhoso daquela forma.
Nos poemas parnasianos, nós sempre encontraremos formas fixas, ou seja, sonetos, sempre encontraremos isso, sempre encontraremos poemas metrificados, ok? Sempre encontraremos, de preferência, versos decassílabos ou versos alexandrinos, com 12 sílabas métricas, certinho? E nós sempre teremos rimas internas e rimas externas. No caso das rimas externas, nós sempre vamos ter rimas raras, rimas rebuscadas. Isso é chamado de preciosismo vocabular. Então, quanto mais trabalhoso for o poema, quanto mais difícil for o trabalho do poeta, melhor vai ser aquele poema, porque a arte ela deve ser construída pela arte e não pelo sentimento. Vocês estão entendendo? Há um poema que chama Vaso Grego, que ele fala sobre isso, chama Vaso Chinês, que ele fala sobre isso. Ele descreve sobre um vaso, né? Ele fala sobre um vaso que está em cima de um toucador, está em cima de uma prateleira. E ele gasta todo o seu tempo ali descrevendo a beleza desse vaso. E ele fala que o único problema é que o artista, com seu coração, tipo assim, adoecido, apaixonado, gastou muito tempo ali desenhando. Então, assim, o parnasianismo, ele tem essa visão diferente dos movimentos literários anteriores. Eu já comentei com vocês que a literatura é um eterno jogo de emoção e razão, né? Um eterno jogo de emoção e razão. Então a gente tem lá o romantismo, que é pura emoção, o realismo, que é pura razão, o naturalismo, que é um pouquinho dos dois, e aí a gente vem com o parnasianismo, que é a razão pura, a racionalidade, a objetividade. Quando falamos dos autores, precisamos chamar a atenção para algumas questões. Por exemplo, que Olavo Bilac é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, para o fato de que Raimundo Correia escreveu por um tempo poemas românticos e que depois se rendeu para o parnasianismo, ou ainda de que Alberto de Oliveira escrevia textos de cunho filosófico. Vocês estão entendendo? Então, assim, cada um desses autores, a sua maneira. E vocês estão escutando a barulheira aqui atrás? Gente, são os meus sobrinhos tomando banho. O professor não tem um minuto de paz, né? A gente não tem um minuto de paz. E para quem fala assim, nossa, Thaís, mas se eles eram tão rigorosos, por que a gente precisa estudá-los? Simples. A influência desses três pipocou por toda a produção literária brasileira. Tanto é que os modernistas da semana de 22, que vocês ainda não estudaram, vocês vão estudar, eles combatiam diretamente essa galera, sabe? Assim, Manuel Bandeira, que é um autor muito, muito importante, ele fez um poema chamado Sapos, ironizando os parnasianos. Então, assim, o que eles fizeram lá com seus poeminhas rimados, muito, muito rimados, muito bem feitos, com uma qualidade muito boa, diga de passagem, mudou a forma de produção literária brasileira. Vocês entenderam? Então, assim, o parnasianismo, com esse conceito de arte pela arte, né, com esse conceito de que os autores, os escritores, os pintores, seja lá qual o seu ramo, precisava se distanciar do sentimentalismo e se aproximar da técnica, eles tiveram uma influência tremenda na produção dos outros autores que vieram depois deles. Tanto é que o simbolismo, que é o próximo movimento literário, foi quase que uma continuação, quase que um braço, com diferenças gritantes, mas seguiu essa mesma premissa, certinho? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, mas caso tenha ficado alguma coisa, eu estou totalmente à disposição. Um beijo da Titia Thais.